Muito bem. Agora, vamos fechar a nossa primeira unidade, agora verdadeiramente, né? Me sinto mais confortável, mais tranquilo, acho que com essas últimas videoaulas trago um respaldo que ainda não havia trazido, né? E quero crer, né, que isso vai ser importante, né, para a construção da reflexão de todos vocês, de todos nós. Pois bem, então a conexão me parece muito simples, né? Acho que dispensa até maiores comentários. A partir do momento em que nós nos tornamos reféns à própria indústria cultural, o que se tem é uma verdadeira lavagem cerebral maciça, né? Porque realmente é muito difícil resistir ao impacto dos veículos de comunicação de massa, né, tão típicos da revolução técnico-tecnológica, daí a indústria cultural, né? A gente sabe muito bem o quão a indústria cultural tem a capacidade, né, de se apropriar de narrativas, né, e à medida em que se apropria de narrativas, de alguma maneira forja verdades, forja inclusive subjetividades, né? Um padrão de sujeito ok, né, de sujeito do bem, simples assim. Porém, né, o que eu queria ainda apontar nesse momento é que a teoria crítica, nas últimas décadas, tem sido muito movimentada, e isso é excelente, né? Eu quero dizer, no fim das contas, que a partir do trabalho da primeira geração da tal Escola de Frankfurt, uma série de outros pensadores de outras gerações, né, tem levado adiante esse projeto, sempre contribuindo no sentido de trazer algo novo, né, de manter esse processo de permanente renovação e de reconstrução da teoria crítica da sociedade. Com isso, já projetando as unidades seguintes, né, a evolução da nossa conversa, em breve vou trazer videoaulas também bastante pontuais, né, falando de autores como Michel Foucault, Achille Mbembe, né, Giorgio Agamben, que seriam excelentes exemplos, né, de teóricos críticos na contemporaneidade. Seria o caso do próprio Boaventura de Souza Santos também, né? Mas aí vamos manter cada coisa no seu melhor lugar por uma questão de organização, né? Muitos desses autores eu apresento para vocês no contexto da nossa segunda unidade e também no contexto da quarta unidade. Ok. Para fecharmos a primeira unidade, vamos voltar para o ponto de partida. Uma visão panorâmica sobre o atual contexto de vulnerabilidades e de políticas de direitos, tá? Considerando o diagnóstico do impacto tremendo da indústria cultural, que implica numa massificação social cada vez mais intensa, né? Chegamos ao quadro da acentuação das vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, da desarticulação das políticas sociais públicas protetivas de direitos, tá? Para que isso faça um melhor sentido, vamos voltar na ideia de massificação, né? Se a gente trata disso um tanto apressadamente, pode ser que fique algo obscuro.
Porque parece um tanto paradoxal, né? Se a ideia de massificação nos remete a uma sociedade uniformizada, a uma sociedade homogeneizada, a uma sociedade sem individualidades, uma sociedade em que a gente vê a massa, a gente não vê, né? Faces, expressões individualizadas. Porém, né, o possível paradoxo estaria aí, né? No contexto de massificação, há uma tendência muito forte de exacerbação dos individualismos. Cada um cuida de si, né? O que remete ao velho egocentrismo de matiz liberal burguesa, né? Quando se falava, né, de algo equivalente a direitos humanos nesse contexto liberal burguês, esses direitos se reduziam à propriedade individual, ao individualismo possessivo ou ao egocentrismo, né? Sob o impacto dos imperativos mercadológicos, né, do capitalismo moderno, contemporâneo, a indústria cultural realiza essa função de manter sempre atualizado esse horizonte do individualismo possessivo. Então, à medida em que somos, de alguma maneira, adestrados pela indústria cultural, conduzidos, manipulados pela indústria cultural, reproduzimos aquela ideologia, aquele horizonte ou visão de mundo, né, de que a felicidade consiste em ter poder de consumo, né? E no fim das contas, né, a própria indústria cultural realiza essa lavagem cerebral, né? Façamos um rápido exame de consciência. Não é meio que por aí, por mais dramático e lamentável que seja. Quer dizer, se a gente tem a notícia de um fulaninho qualquer, né, que tem, né, um patrimônio surreal, escandaloso, né, de tão grande, a gente automaticamente tende a considerar, pô, vida boa, hein? Queria estar no lugar dele, né? Quer dizer, a gente introjeta esse sentimento. E com, né, a invasão maciça da indústria cultural nas nossas vidas, a tendência de cada um correr atrás no sentido de fazer seu pé de meia, seu patrimônio, né? E assim a gente vai contribuindo para um completo escasseamento de algo equivalente a uma cultura política republicana e de direitos. A gente já não tem a capacidade de enxergar a sociedade como uma comunidade. Eu e o outro, que temos algo em comum entre nós. Isso é definitivo para que possamos cultivar uma dimensão da esfera pública, da dimensão política e da cultura política de direitos. Nós, de alguma maneira, esmagados por todo o impacto da colonialidade e da indústria cultural, tendencialmente, a gente fecha os olhos para o coletivo, né, e fica atento para o próprio umbigo. Então, como que é a vida, né, de cada um de vocês? Me permitam mais essa provocação. É tranquilo para vocês encontrar o vizinho no elevador quando está chegando em casa? Né? Então entendam a minha provocação. Porque eu tenho elementos para considerar que, em termos gerais,
Quando uma pessoa, né, é surpreendida, né, ao se encontrar com um vizinho, casualmente no elevador, a chance maior é de uma certa insegurança, um certo mal-estar. E se for mesmo por aí, olha, isso é muito revelador, pessoal. Completa fragmentação do tecido social. Né? Quantas e quantas vezes todos nós já testemunhamos cenas, já participamos, protagonizamos cenas, né, de um grupo de pessoas sentadas numa mesma mesa e ninguém trocando ideia com ninguém, cada um focado no seu telefone, né, e coisas equivalentes. Quer dizer, no âmbito da massificação, brota a individualização. E à medida em que cada um tem um compromisso consigo próprio, o tecido social se esfacela. Daí a completa desarticulação das políticas sociais públicas de direitos humanos no mundo contemporâneo como um todo, o que obviamente impacta na acentuação das vulnerabilidades. Né? Então o raciocínio nesse sentido é muito simples. Né? Como se não bastasse um acentuamento muito mais estrutural das vulnerabilidades no mundo contemporâneo, tudo isso que estamos vivendo agora com a explosão da pandemia, né? Então, particularmente quando a gente pensa, né, no direito humano à saúde, no direito humano a um meio ambiente equilibrado e autossustentável, né, fica muito mais visível essa acentuação das vulnerabilidades. E vejam, todos nós completamente expostos a isso. Agora, o drama das vulnerabilidades é que elas estão sempre prontas a se acumularem, fazendo com que o sujeito em questão se torne muito mais fragilizado. Pensemos na questão racial, na questão de gênero, né? Na questão da orientação sexual, né? Exemplos muito simples, né, que mostram tudo isso. Quer dizer, se a situação, né, deixando a coisa escancarada, se as coisas já não são simples para um determinado sujeito, porque ele é negro, por exemplo, né? As coisas tendem a piorar se esse negro vive na periferia ou na favela. E tendem a piorar um pouco mais se se trata de uma negra que vive na periferia. Né? E pode piorar muito mais, né, se a negra em questão é lésbica. E pode piorar ainda mais se ela resolve ter filhos. Esse é o grande drama na contemporaneidade. Enfim, né, não quero assustá-los, por favor, sejam resilientes, persistentes. Né? Eu acho que fechamos a primeira unidade de uma forma um tanto angustiante, né? Porque fica fundamentalmente um panorama de desafios. Quer dizer, todos têm, né, completa clareza a essa altura que, se em termos teóricos, abstratos e conceituais, a razão de ser das políticas públicas protetivas de direitos é superar o panorama de vulnerabilidades, historicamente, concretamente, realizar isso não tem se mostrado simples, muito pelo contrário. É exatamente nessa pegada
que nós vamos tratar na segunda unidade da formação ou talvez da deformação da sociedade brasileira. Muito obrigado e até a próxima unidade.